Reconheceu quanto eram ignorantes, brutais e bárbaros os povos do Ocidente, que comiam os animais e não mais compreendiam a sua linguagem. Que só os Gangáridas haviam conservado a natureza e a dignidade primitiva dos homens. Mas convinha, sobretudo, em que os mais bárbaros dos mortais eram aqueles inquiridores antropocaias de que Amazã acabava de purgar o mundo. Não cessava de o abençoar e agradecer-lhe. Deixe seu gostei e se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos, crianças, jovens e idosos, para não deixarmos essas histórias maravilhosas serem esquecidas. A bela formosante esquecia já a aventura da mulher de negócio e só tinha a alma cheia do valor daquele herói que lhe salvara a vida. Amazã, ciente da inocência do beijo dado no rei do Egito e da ressurreição da Fênix, experimentava uma pura alegria e estava embriagado do mais violento amor. Jantaram em palácio e passaram muito mal. Os cozinheiros da Bética eram os piores da Europa. Amazã aconselhou que os mandassem buscar nas galhas. Os músicos do rei executaram durante a refeição aquela peça famosa que foi chamada, no decorrer dos séculos, As Loucuras da Espanha. Depois da refeição, falaram de negócios. O rei perguntou ao belo Amazã, a bela Formosante e a bela Fênix o que pretendiam fazer. Quanto a mim, disse Amazã, a minha intenção é voltar à Babilônia, de cujo trono sou herdeiro presuntivo, e pedir a meu tio Belus, a mão de minha prima, a incomparável Formosante, a menos que ela prefira viver comigo entre os Gangáridas. O meu desejo, disse a princesa, é certamente jamais me separar de meu primo. Mas creio conveniente ir ter com meu pai, tanto mais quanto ele só me deu licença para ir em peregrinação a Bassorá, e eu saí a correr mundo. Quanto a mim, disse a Fênix, seguirei por toda parte esses dois ternos e generosos amantes. Tem razão, disse o rei da Bética, mas o regresso à Babilônia não é tão fácil como pensam. Todos os dias tenho notícias desse país, pelos navios tírios e por meus banqueiros palestinos, que mantém correspondência com todos os povos da terra. Tudo está em pé de guerra para as bandas do Eufrates e do Nilo. O rei da Sítia reclama a herança de sua mulher, à frente de 300.000 guerreiros a cavalo. O rei do Egito e o rei das Índias assolam também as margens do Tigre e do Eufrates, cada um à frente de 300.000 homens, para vingar-se de haverem zombado deles. Enquanto o rei do Egito se acha fora de seu país, o rei da Etiópia depreda o Egito com 300.000 homens, e o rei de Babilônia só tem 600.000 homens de prontidão. Confesso, continuou o rei, que quando ouço falar desses prodigiosos exércitos que o Oriente vomita de seu seio e da sua espantosa magnificência, quando os comparo a nossos pequenos corpos de 20 a 30.000 soldados, tão difíceis de vestir e alimentar, sou tentado a crer que o Oriente foi feito muito tempo antes do Ocidente. Parece que saímos anteontem do caos e ontem da barbárie. Sire, disse Amazã, os últimos a chegar ganham às vezes dos que entraram primeiro na corrida. Pensam no meu país que o homem é originário da Índia, mas eu não tenho certeza alguma. E tu, perguntou o rei da Bética a Fênix, que pensas a respeito? Sire, respondeu a Fênix, sou ainda muito jovem para estar informada da antiguidade. Não vivi mais que uns 27.000 anos. Mas meu pai, que viveu 5 vezes essa idade, me dizia haver sabido, por meu avô, que as regiões do Oriente sempre foram mais povoadas e mais ricas que as outras. Sabia, por seus antepassados, que as gerações de todos os animais tinham começado às margens do Ganges. Quanto a mim, não tenho a vaidade de ser dessa opinião. Não posso acreditar que as raposas de Albion, as marmotas dos Alpes e os lobos das Galhas venham do meu país. Da mesma forma, não creio que os pinheiros e os carvalhos das vossas regiões descendam das palmeiras e dos coqueiros da Índia. Mas de onde vimos, então? Indagou o rei. Nada sei, respondeu a Fênix. Desejaria apenas saber para onde poderão ir a bela princesa da Babilônia e o meu querido amigo Amazã. Duvido muito, observou o rei, de que, com os seus 200 unicórnios, possa ele atravessar tantos exércitos de 300.000 homens cada um. Por que não? Disse Amazã.
O rei da Bética sentiu o sublime do por que não, mas achou que só o sublime não bastava contra exércitos inumeráveis. Aconselho-vos, disse ele, a procurardes o rei da Etiópia. Mantenho relações com esse príncipe negro por intermédio de meus palestinos. Dar-vos-ei cartas para ele. Como é inimigo do rei do Egito, há de sentir-se muito feliz de se ver fortalecido pela vossa aliança. Posso auxiliar-vos com 2.000 homens muito sóbrios e muito bravos. Só dependerá de vós engajardes outros tantos entre os povos que moram, ou antes, que saltam ao pé dos Pirineus, e a quem chamam Vascos ou Vasconsos. Manda um de teus guerreiros num unicórnio com alguns diamantes, e não haverá Vasco que não deixe o castelo, isto é, a choupana de seu pai, para servir-te. São infatigáveis, corajosos e alegres. Ficarás muito satisfeito com eles. Enquanto não chegam, nós vos ofereceremos festas e vos aprestaremos navios. Para o serviço que me prestastes, todo o reconhecimento é pouco. Amazã desfrutava do prazer de haver reencontrado Formosante e de gozar em paz, na sua conversação, todos os encantos do amor reconciliado que quase valem os do amor nascente. Em breve chegou uma tropa vigorosa e alegre de Vasconsos, dançando ao som dos pandeiros. Outra tropa vigorosa e séria de guerreiros da Bética se achava a postos. O velho rei Trigueiro abraçou ternamente os dois enamorados. Mandou carregar seus navios de armas, leitos, jogos de xadrez, trajos negros, gorjeiras, cebolas, carneiros, galinhas, farinha e bastante alho, desejando-lhes feliz travessia, um amor constante e vitórias. A frota ancorou à margem onde se diz que, tantos séculos depois, a fenícia Dido, irmã de Pigmalião, esposa de Siqueu, tendo deixado a cidade de Tiro, foi fundar a soberba cidade de Cartago, cortando um couro de boi em louros, segundo o testemunho dos mais graves autores da antiguidade, os quais nunca contavam fábulas e de acordo com os professores que escrevem para meninos. Embora jamais tivesse havido ninguém em Tiro que se chamasse Pigmalião, ou Dido, ou Siqueu, que são nomes inteiramente gregos, e embora não houvesse rei em Tiro naquele tempo, a soberba Cartago não era ainda um porto de mar. Não havia ali senão alguns númidas que secavam peixe ao sol. Costearam Bizaquene e Sirtes, as férteis plagas onde existiram mais tarde Cirene e a grande Quersoneso. Chegaram enfim à primeira embocadura do rio sagrado do Nilo. Era na extremidade dessa terra fértil que o porto de Canope já recebia os navios de todas as nações comerciantes, sem que se soubesse se o deus Canope fundara o porto ou se os habitantes haviam fabricado o deus, nem se a estrela Canope dera seu nome à cidade, ou se a cidade dera o seu à estrela. Só o que se sabia é que a cidade e a estrela eram muito antigas, e é só o que se pode saber da origem das coisas, qualquer que seja a natureza delas. Foi lá que o rei da Etiópia, tendo assolado todo o Egito, viu desembarcar o invencível Amazã e a adorável Formosante. Pensou que ele fosse o deus dos combates e ela a deusa da beleza. Amazã apresentou-lhe a carta de recomendação do rei da Espanha. O rei da Etiópia começou dando festas admiráveis, segundo o indispensável costume dos tempos heróicos. Em seguida falaram de ir exterminar os 300.000 homens do rei do Egito, os 300.000 do imperador das Índias e os 300.000 do grande Khan dos Citas, que cercavam a imensa, a altiva, a voluptuosa cidade de Babilônia. Os 2.000 espanhóis que Amazã trouxera consigo disseram-lhe que não precisavam do rei da Etiópia para socorrer Babilônia, que era suficiente que seu rei lhes houvesse ordenado que a fossem libertar, que bastavam eles para tal expedição. Quanto aos Vasconsos, disseram que já tinham feito muitas daquelas, que bateriam sozinhos os egípcios, os indianos e os citas, e que só marchariam com os espanhóis sob a condição de que estes ficassem à retaguarda. Os 200 gangáridas puseram-se a rir das pretensões de seus aliados e garantiram que, apenas com 100 unicórnios, fariam fugir todos os reis da terra. A bela Formosante os apaziguou com a sua prudência e as suas encantadoras falas. Amazã apresentou ao monarca negro os seus gangáridas, os seus unicórnios, os espanhóis,
os vascos e o seu belo pássaro. Em breve tudo estava preparado para marchar por Mênfis, Heliópolis, Arsínoe, Petra, Artemite, Sora, Apameia, a fim de ir atacar aos 3 reis e dar início a essa guerra memorável, diante da qual todas as guerras que os homens fizeram depois não foram mais que rinhas de galos e codornizes. Todos sabem como o rei da Etiópia se enamorou da bela Formosante e como a foi surpreender no leito, quando um suave sono lhe fechava os longos cílios. Recorda-se que Amazã, testemunha daquele espetáculo, julgou ver o dia e a noite deitados juntos. Não se ignora que Amazã, indignado com a afronta, sacou de súbito a sua fulminante, cortou a cabeça perversa do insolente negro e expulsou todos os etíopes do Egito. Pois não estão esses prodígios registrados no livro de crônicas do Egito? A fama espalhou com as suas 1000 bocas as vitórias que ele obteve sobre os 3 reis, com os seus espanhóis, seus vascos e seus unicórnios. Entregou a bela Formosante ao pai, libertou todo o séquito da sua amada, que o rei do Egito reduzira à escravidão. O grande Cã dos Citas se declarou vassalo, vendo confirmado o seu casamento com a princesa Aldeia. O invencível e generoso Amazã, reconhecido herdeiro do reino de Babilônia, entrou na cidade, em triunfo, com a Fênix, na presença de 100 reis tributários. A festa de seu casamento ultrapassou em tudo a que o rei Belus oferecera. Foi servido à mesa o boi Apis assado. O rei do Egito e o das Índias serviram bebidas aos 2 esposos, e essas núpcias foram celebradas por 500 grandes poetas de Babilônia. Ó musas, a quem sempre invocam no princípio das obras, somente no fim eu vos imploro. É em vão que me censuram dar graças sem ter dito o benedicite. Nem por isso, ó musas, me havereis de proteger menos. Impedi que os continuadores temerários estraguem com as suas fábulas as verdades que ensinei aos mortais nesta fiel narrativa, assim como ousaram falsificar Cândido, o ingênuo, e as castas aventuras da casta Joana, que um ex-capuchinho desfigurou em versos dignos dos capuchinhos, em edições batavas. Que não causem tal transtorno a meu tipógrafo, encarregado de numerosa família, e que mal possui com que adquirir caracteres, papel e tinta. Ó musas, imponde silêncio ao detestável Coger, professor de parolagem no Colégio Mazarino, que não ficou contente com os discursos morais de Belisário e do imperador Justiniano e escreveu infames libelos difamatórios contra esses 2 grandes homens. Ponde uma mordaça no pedante Larcher, que sem saber uma palavra do antigo babilônio, sem ter viajado como eu pelas margens do Eufrates e do Tigre, teve a imprudência de sustentar que a bela Formosante e a princesa Aldeia e todas as mulheres daquela respeitável corte iam dormir, por dinheiro, com todos os palafreneiros da Ásia, no grande templo de Babilônia, devido a princípios religiosos. Esse libertino de colégio, vosso inimigo e inimigo do pudor, acusa as belas egípcias de Mendes de só terem amado os bodes, tensionando secretamente, sob esse exemplo, fazer uma viagem ao Egito para conseguir afinal aventuras galantes. Como não conhece nem o moderno nem o antigo, insinua na esperança de se introduzir junto a alguma velha, que a nossa incomparável Ninon, na idade de 80 anos, dormiu com o padre Gedouin, da Academia Francesa e da Academia de Inscrições e Belas Letras. Nunca ouviu falar do padre de Châteauneuf, que toma pelo padre Gedouin. Não conhece mais Ninon que as mulheres de Babilônia. Musas, filhas do céu, vosso inimigo Larcher ainda faz mais. Estende-se em elogios à pederastia. Ousa dizer que todos os bambinos do meu país são sujeitos a essa infâmia. Pensa salvar-se aumentando o número dos culpados. Nobres e castas musas, que detestais igualmente o pedantismo e a pederastia, protegei-me contra mestre Larcher. E vós, mestre Aliboron, mais conhecido por Fréron, ex-pseudo-jesuíta, vós cujo Parnaso ora está no manicômio, ora na taverna da esquina. Vós a quem fizeram tanta justiça em todos os teatros da Europa, na honesta comédia da escocesa, vós digno filho do padre de Fontaine, que nascestes de seus amores com um desses belos efebos,
que trazem a lança e a venda, como o filho de Vênus, e que se alçam como ele aos ares, embora nunca tenham ido além do alto das chaminés. Meu caro Aliboron, por quem sempre tive tamanha ternura, e que me fizestes rir um mês inteiro no tempo dessa escocesa, eu vos recomendo a minha princesa de Babilônia. Dize bastante mal dela, a fim de que a leiam. Não vos esquecerei aqui, gazeteiro eclesiástico, ilustre orador dos convulsionários, membro da igreja fundada pelo padre Becherran e por Abraham Shomeix. Não deixeis de dizer nas vossas gazetas, tão pias, quão eloquentes e sensatas, que a princesa de Babilônia é herética, deísta e ateia. Tratai sobretudo de induzir o Sr. Ribalier a fazer condenar a princesa de Babilônia pela Sorbona. Causareis assim grande prazer a meu livreiro, a quem dei esta pequena história como presente de ano bom. Voltaire, 1694 a 1778. Pseudônimo de François-Marie Arouet, foi um dos principais filósofos e escritores do iluminismo francês. Conhecido por sua crítica mordaz à intolerância religiosa, ao absolutismo e à injustiça social, sua obra combina ironia, sátira e defesa da razão, liberdade e tolerância.